Olá, meus tesourinhos, nós estamos começando mais um semestre letivo. Queria parabenizar a todos os que estão matriculados na turma. Dizer que espero que nesse segundo semestre vocês continuem fazendo todas as atividades, continuem mandando os questionários. Dizer também que a nossa nota é fazer o quê? A nossa nota é somar todos os questionários do bimestre e dividir pela quantidade deles. Então, por exemplo, se a gente fizer 8 questionários durante o bimestre, a sua nota é soma todas as notas do questionário e divide por 8. Se fizer 6, soma todos os 6, divide por 6 e assim sucessivamente. Então eu peço encarecidamente que vocês mandem os questionários, que vocês caprichem nos questionários também, né? Não mande de qualquer jeito, vocês façam as contas, refaçam, né? Então tenham cuidado de não perder os prazos, né? Porque é importante que vocês respondam esses questionários não de qualquer jeito, mas que vocês respondam e tire boas notas para quando chegar o final do semestre vocês estejam tranquilos, tá? Bom, o nosso assunto é função exponencial. Nós estudamos função afim, função quadrática e agora nós vamos estudar função exponencial. Bom, como o nome já diz, nós vamos estudar potências, expoentes. E então eu resolvi fazer uma aula só de potência, depois uma aula de radiação, né? E depois é que nós vamos de fato estudar função exponencial, ok? Então essa aula de hoje a gente vai estudar potência, e aí a gente vai estudar potência só com número natural e número inteiro. Na próxima semana nós iremos estudar potência de números fracionários, números racionais, tá? Irracionais e reais, tá? Então vamos lá para a aula. Nesta semana nós iremos ter 3 aulas, que esta aula é uma aula bem rápida, é uma aula totalmente teórica. E nas outras 2 aulas nós iremos estudar os exercícios aplicados, tá? Então vamos lá. Revisão de potência. Então nós vamos estudar o expoente natural, como eu já disse, e expoente inteiro. Expoente natural, nós temos a definição. Qual é a definição de uma potência de expoente natural? Então, dados um número real A e um número real N, e esse número vai ser maior do que 2, chama-se potência de base A e expoente N o número A elevado a N. E o que significa A elevado a N? É o produto de N fatores iguais a A. Ou seja, A elevado a N vai ser a multiplicação de fatores que vai ser igual a o expoente. Então, traduzindo, A elevado a N vai ser A vezes A vezes A vezes A N vezes. Então, a base indica o número que vai ser multiplicado e o expoente indica quantas vezes aquele número vai ser multiplicado. Então, A elevado a N é A vezes N vezes, né? Então, nós temos 5 propriedades de potência, e aí essas propriedades de potência vocês têm obrigação de estar com elas na ponta da língua, né? Vocês têm a obrigação de aprender as 5 propriedades, tá? Para essas propriedades, elas servem tanto para expoente natural, expoente inteiro, expoente racional, expoente irracional, expoente real. Bom, nós vamos ter os números A e B, que são números reais, podem ser quaisquer valores, e MN são os números naturais, porque por enquanto a gente vai estar trabalhando com os números naturais. Então, serve as seguintes propriedades. Propriedade 1, multiplicação de bases iguais. Então, a multiplicação de bases iguais, o que eu faço? Conservo a base e somo os expoentes. Então, A elevado a M
vezes a elevado a n. Observe que na primeira a base é a, o expoente é m. Na segunda a base é a, o expoente é n. Então a base é igual, nas duas é a. Então você vai conservar a base e vai somar os expoentes. Na propriedade 2, divisão de bases iguais. Na divisão de bases iguais, você vai conservar a base e vai subtrair os expoentes. Então, a elevado a m dividido por a elevado a n, a base é a nas duas, então conserva a base e subtrai os expoentes. Então, a elevado a m dividido por a elevado a n vai ser a elevado a m menos n. Né? Então, propriedade 3. Multiplicação de bases diferentes para o mesmo expoente. Então, observe, eu tenho a vezes b elevado a n. Então, a vezes b elevado a n vai ser, o expoente vai ser tanto o expoente do primeiro quanto o expoente do segundo. Então, a vezes b elevado a n vai ser a elevado a n vezes b elevado a n. Propriedade 4. Divisão de bases diferentes para o mesmo expoente. Então, divisão de base diferente para o mesmo expoente quer dizer que o expoente tanto é expoente do numerador quanto o expoente do denominador. Então, vai ser a sobre b elevado a n. Então, vai ser a elevado a n dividido por b elevado a n. Na propriedade 4, 5, a gente chama ela de potência de potência. Então, eu tenho uma potência e essa potência está elevada a outra potência. Então, vai ser potência de potência conserva a base e multiplica os expoentes. Então, a elevado a m elevado a n vai ser a elevado a m vezes n. Né? Então, nós temos essas 5 propriedades. Essas 5 propriedades vocês vão ter que aprender elas, porque os exercícios vocês vão nada mais, nada menos do que aplicar essas propriedades. Então, expoente de um número inteiro negativo, né? E o número inteiro positivo são os números naturais. A definição dado um número real A não nulo, né? E um número natural n, né? Chama-se potência de base A expoente menos n, ou seja, de expoente negativo, a elevado a n, o inverso de a elevado a n. Então, se eu tenho a elevado a n, a menos n, isso vai ser igual a 1 sobre a elevado a n. Ou seja, a elevado a menos n é o inverso de a elevado a n, ou seja, 1 sobre a elevado a n. Então, você pode fazer isso. Então, quer dizer o seguinte, quer dizer que você tanto pode transformar um expoente negativo para um expoente positivo, fazendo o inverso, como se você tiver o inverso, quando você leva ele para cima, né, sem ser fração, então você muda o sinal do expoente. De uma forma geral, o que acontece? Se eu tenho uma divisão de número negativo, né? Se eu tenho uma potência de número negativo, para me transformar essa potência para um número positivo, basta inverter a base. Então, isso quer dizer o seguinte, que cada vez que eu inverto a base, eu troco o sinal do expoente, porque a gente, em geral, a gente não trabalha muito com expoente negativo. Então, o que a gente faz? A gente transforma esse expoente negativo para um expoente positivo, né? E aí faz a operação. Então, transformar um expoente negativo para um expoente positivo, basta inverter a base. Então, se eu tenho a sobre b elevado a menos n, quando eu inverto a base, então fica b sobre a, e aí o expoente que estava negativo, ele vira positivo. E aí as propriedades, como eu já adiantei para vocês, as 5 propriedades que foram enunciadas para o expoente natural, eles também são válidas para o expoente inteiro negativo. Para qualquer valor de A, de M e de N, ok?
Bom, com isso nós finalizamos a aula teórica. E aí, sempre que vocês precisarem relembrar as propriedades, vocês podem voltar na aula. Então, tchau, até a próxima aula, que é a aula de aplicações.